Olá, eu sou Fernando Mirancos, sou assistido de um plano de previdência da Eletropaulo Enio, administrado pela Fundação CESP, e também sou representante eleito no Conselho Deliberativo para representar os assistidos. Hoje eu vou falar sobre os planos de saúde e gostaria que você ficasse até o fim, é um vídeo um pouco mais longo, para você entender o que a gente vai tratar de fato sobre esse tema. Quando eu me candidatei para a vaga de conselheiro deliberativo, eu achava que nós iríamos para a fundação para tratar prioritariamente dos planos de previdência, né? Questões atuariais, de investimento, planos de migração, processos de retirada de patrocínio. Mas quando chegamos à fundação, começamos a participar de algumas reuniões de instâncias que tratam desses problemas relacionados aos planos de saúde. Então nós temos lá a reunião de demandas de saúde, uma vez por mês. A gerência executiva de saúde trata de temas que envolvem a saúde, questões que envolvem consultas, exames, cirurgias, desempenho de alguns prestadores de serviço, né? Essas solicitações são encaminhadas cotidianamente pelas pessoas, a gente passa para o pessoal da fundação resolver essas questões, e aí uma vez por mês nos reunimos para conversar sobre as soluções e sobre questões, problemas que envolvem os planos de saúde. Além disso, além da reunião de demanda de saúde, nós temos um comitê, que é um comitê consultivo de saúde de planos pré-pagos. Esse comitê é composto por um conjunto de pessoas que, historicamente, em algum momento, trabalharam na fundação, a maioria deles, todos são assistidos, alguns são ativos ainda, né? Esse comitê é coordenado pelo Adalto Firmino, o vice-coordenador é o Sérgio Teixeira, participam deles o Flávio Silva, lá de Rio Claro, da FC, o Nelson Badaró, que é comitente da CPFL, Piratininga, Pedro Fukumura, Ricardo Carneiro, José Wilson, e do Conselho Deliberativo tem duas pessoas. Um é o representante titular do Conselho Deliberativo nesse comitê, o Jorival Oliveira, que é representante dos ativos da EMAI e do pessoal da Fundação CESP, e eu, que sou o representante suplente. Nesse comitê se discutem também vários assuntos, mas os principais, as questões que envolvem o reajuste dos planos, o reajuste das mensalidades, aspectos atuariais, né, dos planos, que também são apresentados lá. Planos de saúde também tem estudos atuariais, né, a idade das pessoas, a quantidade de uso que se faz dos planos, né? Então, isso tudo é discutido nesse comitê. E, obviamente, o Conselho Deliberativo também recebe pautas informativas e, às vezes, deliberativas sobre os planos de saúde, né? Muito bem. Participando de todas essas instâncias, a gente percebeu a importância desse assunto, a complexidade, né? Ou seja, não dá para deixar de lado as questões da saúde. A saúde é muito importante para as pessoas e às vezes eu digo lá para os meus colegas, já me manifestei no Conselho Deliberativo, no comitê, nas reuniões de demanda, né? Os planos de previdência são muito importantes, porque como são de caráter, alguns deles de caráter vitalício, e mesmo aqueles que não são, as pessoas esperam receber os seus benefícios, ou de forma vitalícia, ou pelo tempo que eles ajustaram lá quando fizeram adesão àquele plano. Porém, as questões de saúde, elas
estão no cotidiano das pessoas. Todos os dias as pessoas precisam de exames, consultas, cirurgias, têm dificuldade de pagar seu plano. E eu lembro que numa das reuniões do Comitê de Saúde nós discutimos muito a questão do último reajuste, né, em torno de 16% que aconteceu. E todos os integrantes muito preocupados com essa questão, porque envolve um gasto muito importante que as pessoas fazem para pagar o seu plano. E eu lembro que até um dos integrantes falou, olha, mesmo que a gente tivesse um aumento de 1%, as pessoas ainda assim reclamariam, de fato, né? E o que a gente tem feito? Nós fizemos alguns requerimentos para o presidente do Conselho Deliberativo, o Sérgio Nabas, né, para que a pauta de saúde fosse permanente no Conselho. Nós temos geralmente uma pauta deliberativa e uma pauta informativa, uma série de assuntos que vêm para informação. E nós fizemos um requerimento para que essa pauta da saúde fosse permanente no Conselho. Em princípio, a primeira resposta que ele deu é que isso não deveria ser feito. Por quê? Porque já existiam instâncias onde eram discutidos. Na reunião de demandas, no Comitê de Saúde. Mas na última reunião que nós tivemos, né, a gente argumentou o seguinte: há algumas questões que envolvem riscos. E como uma fundação ela é baseada numa supervisão de riscos, né, seja por questões previdenciárias, mas isso também vale para a saúde. Então, o que a gente argumentou? Por exemplo, se a gente tiver um novo aumento de 16% esse ano na mensalidade dos planos de saúde, muito provavelmente muitas pessoas não conseguirão mais pagar os planos de saúde, né? Porque se o reajuste do benefício deles é feito pelo IGP ou é feito pelo IPCA, né, nos últimos anos tem havido muita dificuldade em pagar o plano de saúde. E isso acontece com todas as pessoas que estão filiadas. Mas isso acontece também nos planos de mercado. É verdade. E talvez aconteça num percentual até maior. Também é verdade. Mas nós queremos discutir os assuntos da fundação. Não vamos comparar a questão com o mercado. Vamos ver aqui dentro da fundação. Essa foi a nossa argumentação. Aí o presidente do conselho concordou que quando um tema envolver um risco, né, e envolvia, ou seja, as pessoas, se tiverem de novo reajustes nesse valor, muito provavelmente elas terão que abdicar desse plano e dar uma outra solução para a questão da saúde. Então ele concordou, isso até foi registrado em ata, que nós poderíamos propor pautas. E nós propusemos duas pautas. Uma, quais são as ações que foram feitas, né, ao longo do último reajuste que teve ano passado até agora, para que nós não tenhamos que colocar de novo um reajuste das mensalidades nesse nível de 16%. Essa é uma pergunta. O que está sendo feito? A segunda pergunta, o segundo questionamento foi, olha, existem alguns planos da patrocinadora Enel, planos de saúde, e que estão envolvidos com questões judiciais, né? E que as decisões na justiça fixaram valores de mensalidades diferenciadas e também valores de coparticipação diferenciada. Há pessoas que pagam, no caso destes planos, até 100% da coparticipação, o que para mim é um contrassenso no seguinte medida, né? Se a gente está chamando de coparticipação, ou seja, há mais de uma parte participando, como é que pode ser 100%? E isso tem causado muita dificuldade. Eu recebo muitos pedidos de ajuda de pessoas que estão filiadas a esse plano para que isso seja resolvido. Então,
nós pedimos que essas duas pautas fossem tratadas na próxima reunião do Conselho Deliberativo, que vai acontecer amanhã, no dia 26 de junho, na quarta-feira, né? E eu espero que a partir de então a gente possa dialogar no Conselho Deliberativo sobre os temas de saúde que são muito importantes para você que está aqui nos assistindo. Então, depois de amanhã a gente volta a tratar desse tema e ele será recorrente nesses vídeos da Voz do Conselheiro. Um abraço a todos.